tal mudar de identidade? Já pensou em você receber um novo nome? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender melhor. Senhor, povo de Deus, como vocês estão? Tudo jóia? Tudo ok? Na reflexão de hoje, nós vamos falar sobre um novo nome. Baseado no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Nós podemos perceber na Bíblia que o Senhor Deus mudou o nome de algumas pessoas, dentre elas Abrão, Sarai, Simão, que se tornou Pedro, e Saulo, que se tornou Paulo. Então, sobre esses versículos que nós vamos ler agora, que eu quero trazer uma reflexão rapidinha para vocês nesse dia. Primeiro, falando sobre Abraão. O nome Abrão significa pai elevado. E o nome Abraão significa pai de multidões, pai de muitas nações. Então, Deus modificou o nome de Abraão para Abraão. E quando a gente vê mudança de nome, a gente entende que houve uma nova identidade, né? Abraão, que era conhecido por pai elevado, agora Abraão recebe uma nova identidade que o Senhor Deus entregou para ele. Abraão se tornaria o pai de muitas nações, como assim se cumpriu na vida dele. Uma outra pessoa que Deus também modificou o nome foi Jacó. Como você já sabe, Jacó significa usurpador, enganador, trapaceiro. E a gente conhece a história de Jacó, que eu aqui não vou entrar nesses detalhes. Mas aprove ao Senhor modificar o nome de Jacó. E de Jacó, o Senhor passou a chamar ele de Israel, que significa príncipe de Deus. Então, ali foi identificado, ou melhor, ali houve uma relação de transformação do nome, ou seja, da identidade de Jacó. Jacó deixou de ser usurpador, deixou de ser o enganador para se tornar o príncipe de Deus. E a outra pessoa que eu quero trazer nesse momento que Deus modificou o nome foi Simão, o apóstolo Simão. Simão significa inconstante. Nós conhecemos a história de Simão, né? Simão, aquele que negou ao Senhor Jesus, aquele que afundou, andou sobre as águas, né? Estava ali de pé na fé e de repente ele foi inconstante e afundou nas águas. Mas o Senhor o socorreu. Então, Simão significa inconstante. E Jesus passou a chamar Simão de Pedro, que significa pedra pequena. Ou seja, transformou a vida, a identidade de Simão, né? Ele que era um homem constante, tornou-se um homem firme, firme como a rocha, como a pedra, né? E nós podemos identificar isso nas cartas do apóstolo Pedro, quando ele se refere que nós seremos pedras vivas, né? Então, eu quero perguntar para você nesse dia, o seu nome foi modificado? A sua identidade foi mudada? Se a sua identidade ainda não foi mudada, eu quero te dizer que o Senhor quer transformar a sua vida. E pelo que a gente pôde ver, identificando as atitudes dessas pessoas, nós podemos perceber que foram pessoas diferentes, com atitudes diferentes, com, digamos assim, um caráter diferente. Abraão
Segundo os estudiosos, ele se chamava Abrão, que significa pai elevado, porque ele era uma pessoa que gostava de ajudar e que ele tratava os seus servos como se fossem filhos e por isso se chamava pai elevado. Então a gente pode ver aí um caráter de uma pessoa generosa, de uma pessoa solidária, de uma pessoa que gostava de ajudar. E Jacó, totalmente o oposto, uma pessoa que gostava de enganar, gostava de usurpar, né? Gostava de trapacear. Era o caráter de Jacó. E o caráter de Simão. Simão era inconstante, mas o Senhor Deus transformou todos eles da maneira como o Senhor desejava, de acordo com a promessa que o Senhor tinha para cada um deles. Então não importa se você se encontra numa condição hoje de uma pessoa boa ou de uma pessoa, vamos dizer assim, que comete coisas erradas, né? Não importa. O que o Senhor quer é modificar o seu nome, a sua identidade. Então que a partir de hoje se coloque diante do Senhor e peça para que o Senhor transforme a sua vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que a minha vida e a sua vida seja transformada numa nova identidade em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!